Então, o massa desse episódio nosso aqui agora é que é um episódio de perguntas e respostas. Bate pronto, assim, que vier na mente aí, você lança e segura, bebê. Então vamos lá. Até que ponto você acha necessário ou importante a influência da família no seu casamento? Cara, a gente tem que entender que quando você casa com uma pessoa, quando você faz essa escolha da pessoa pra sua vida, a família vem no jogo. Não adianta. Então você tem que ter muita sabedoria na escolha da pessoa. Ou seja, nesse processo de recrutamento, né, da pessoa que vai viver com você. Tipo, a escolha mais importante da sua vida é essa, cara. Não tem jeito. Então, nesse recrutamento, você vai ter que filtrar bastante sobre isso. E entender esse processo da família dela, como funciona. Por exemplo, a família dela é uma família que bebe muito, transtornada e tal. Você vai ter um problema no seu relacionamento. Por que eu tô dizendo isso? Porque, queira ou não, a família dela, inicial, porque depois que você casa, aí já não é. Aí eles viram parentes, né? Então, assim, quando houver um problema, esse problema não vai ser dela mais. Esse problema vai ser de vocês. E aí o que você tem que se perguntar, você tá disposto a enfrentar isso junto com ela? Porque problema todo mundo tem. Então, assim, só que você consegue filtrar para que, por exemplo, a família da minha esposa. O meu sogro, ele é sanfoneiro, então eles têm um estilo de vida onde eles gostam de sair, de tocar, de cantar e tudo mais. Pensa se eu fosse um cara que gostasse de rock. Se o meu estilo musical, se o meu estilo de vida fosse isso. E o estilo de vida da família da minha esposa fosse sertanejo. Ah, é uma coisa boba. É um detalhe bobo. Mas é no detalhe que as pessoas tropicam. Então, assim, quando você pensa nesses detalhes, você consegue fazer uma filtragem melhor sobre isso. Então, quando você casa com a pessoa, tudo vem junto, cara. Eu acho engraçado o pastor Claudio Duarte, ele fala assim, você tem que morar nem tão longe da sua, da sua família, para que eles não vá para sua casa e fiquem muitos dias, e você também não pode morar tão perto para que eles vão lá todos os dias, né? Então, é um ditado muito forte isso aí, se você for parar para analisar. Por quê? Porque problema todo mundo vai ter. Agora, como você vai lidar com esses problemas é o ponto-chave da questão. Então, quando você faz essa filtragem da esposa que você quer para sua vida, é muito importante você olhar a base familiar. Essa agora é polêmica. Bora! É a mesma pergunta para um namoro e noivado, né? Uhum. E para um casamento. Traição. Certo. Como reagir, o que fazer quando você é traído Uhum. num namoro ou num noivado? E qual é a diferença disso, se tem, no casamento? O peso da traição entre o casamento e o namoro. Isso, Você vê uma diferença nisso aí. Você quer entender sobre essa diferença. isso. A pessoa tem que entender que a traição, o impacto emocional dela é tão forte quanto você perder uma pessoa. Você tem noção? Você perdeu um parente de primeiro grau, tipo sua mãe, seu pai. Quando a gente fala de traição, a gente fala aqui muito do que tá faltando na outra pessoa, mas fala mais sobre a pessoa que traiu, né? Então a gente, quando entra no assunto de traição, é um assunto muito forte dentro de um relacionamento. E a traição a gente entende também que as pessoas às vezes não vão me entender bem sobre isso, mas quando você estuda mais a fundo sobre esse assunto, você entende que a traição, o culpado, não existe um culpado só. Sempre foi problema no casal. Normalmente, a culpa não é só de um. Faltou alguma coisa ali, né? Então, assim, claro, existem as exceções que relacionamentos de pessoas que são, de fato, sem caráter. E não houve, às vezes, o diálogo, faltou algo e a pessoa buscou isso fora. Só que esse buscar fora machuca, né? Esse buscar fora tem muitas consequências negativas. Trair quando você namora ou quando você tá casado, cara, o grau do casamento pra mim é um grau muito hard, assim. Tipo, você casou, pra mim não tem segunda opção. Não tem segundo plano.
Então, o casamento, ele é algo muito... Ele não é só um namoro carnal, né? Ele é algo muito além disso. É algo espiritual. E quando você entra nessa área espiritual, a coisa é mais séria. Então, quando a pessoa trai dentro de um casamento, eu acho muito mais grave do que dentro de um namoro. E não tô dizendo que tá certo ou errado. Tá tudo errado. Traiu, tá errado. Mas dentro do casamento, ele é uma coisa que envolve um espiritual muito forte. Uma entrega muito maior, né? E essa diferença é absurdamente gigante entre traição num namoro e traição de um casamento. Qual a real importância do financeiro no casamento? Cara, a pergunta é top, porque se você for olhar estatisticamente, 70% dos relacionamentos acabam por causa de problema financeiro. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas se relacionam, quando eu falo sobre essa busca de entender o que é ter um relacionamento, dentro desses requisitos relacionamentos, existe a área financeira do casal. E um dos erros que os casais mais cometem quando tem um relacionamento é se perder no meio dessa história, né? Então, por exemplo, quando a pessoa casa, na igreja mesmo fala, você é uma só carne. Tudo é junto, né? Então não tem mais meu e seu, é tudo nosso. Normalmente a pessoa sempre fica assim, na defensiva, eu ganho 7 e ela ganha 3. Então a renda desse casal vai ser 10. Só que a maioria dos casais não pensa assim. Então é onde vê muitas complicações em relação a isso. Ou uma coisa que eu vejo que acontece bastante, Júnior, é a pessoa, por exemplo, ela tem uma vida de rainha na casa dos pais. Por quê? Porque os pais são mais velhos, os pais já estão estruturados e tudo mais. Só que para eles chegarem lá foi uma grande jornada. Então, assim, eles passaram um aperto financeiro, normalmente, tá? E aí, quando ela acha uma pessoa, ele não vai conseguir passar tanta segurança financeira e tudo mais, que é o que a maioria das mulheres buscam hoje, né? Então, por que normalmente as mulheres gostam de ficar com um cara mais velho? As meninas mais novas. Por quê? Porque o cara mais velho, ele já consegue entregar um pouco mais de segurança, tanto emocional quanto financeira, para um relacionamento, que é o que precisa dentro de um relacionamento. Então, quando você fica com uma pessoa muito nova e segue os dois novinho, namorando cedo e tudo mais, eles vão criar uma vida, eles vão construir a vida deles. E aí, normalmente, você começa a namorar com uma pessoa muito nova, que ela sai da casa dos pais dela, onde ela tem tudo, e começa a passar alguns apertos financeiros dentro do relacionamento, que é uma área de construção, e tá tudo bem. Só que as pessoas não têm inteligência para entender esse período, e acha assim, se eu sair da casa do meu pai hoje, meu pai tem uma condição financeira X, o meu marido, o meu namorado, ele tem que me entregar essa mesma condição. Só que o namorado tem 22 anos de idade, 25 anos de idade, e ele está construindo ainda, né, um patrimônio, conhecimento e tudo mais para chegar no nível que o pai dela tá. E aí muitos relacionamentos terminam baseado em vida financeira. Isso é o que mais acontece hoje. Até que ponto você acha que dá para levar um casamento sem Deus, cara, agindo ali? A base de um relacionamento, ao meu ver, é Deus, né? Então, a gente fala assim que existe um triângulo invisível ali, onde há Deus, o marido e a esposa. Então, toda vez que o marido se aproxima da esposa, ele tem que se aproximar de Deus. Toda vez que ele se aproxima de Deus, ele aproxima mais da esposa. Esse triângulo é um jogo ali. Então, quanto mais perto o casal tá de Deus, mais perto eles estão de si mesmo. Então, um relacionamento hoje, a base de tudo dele hoje é Deus, né? E depois vem aí o ser humano em si. Mas a base espiritual do casal, se tiver fraca, cara, a chance desse relacionamento não dar certo é muito grande. Porque é uma base que... É a base, né? O nome mesmo já fala, é a base. Então, qual é a importância da comunicação no relacionamento e o que fazer para que ela seja mais assertiva? Nossa, cara. Pancada, hein? Pancada. Cara, a importância da comunicação no relacionamento, total. Essa aí não... Isso aí é pra vida, né? Quais são as estratégias para que você consiga ter uma comunicação
mais assertivo dentro do seu relacionamento? Inteligência emocional. Isso aí é o básico. E é pra vida, né? Nem relacionamento só conjugal, não, tá? A pessoa, quando ela entende de inteligência emocional, ela entende que ela sai daquela montanha russa de ficar subindo e descendo nos tons de voz, né? Então, por exemplo, a pessoa que ela não tem inteligência emocional, ela acha que gritar com a outra vai resolver o problema. E não vai. Quando ela faz isso, ela simplesmente está desgastando o relacionamento dela. Então, isso aí prejudica demais o relacionamento da pessoa. Então, ela tem que estudar bastante sobre inteligência emocional para ela se conhecer, se autoconhecer, para ela ter uma comunicação mais assertiva dentro do relacionamento dela, para a vida dela. Então, isso aí é muito importante. Porque, por exemplo, eu já tive relacionamentos turbulentos onde a pessoa gritou várias vezes comigo e eu devolvi os gritos e tal. Então, assim, imagina quando a pessoa fica gritando com você. Você grita com a pessoa. O que está acontecendo ali? Perdeu o respeito. Perdeu o respeito, exatamente. E o que faltou ali? Falta de inteligência emocional. Falta de comunicação assertiva. Porque o que acontece? Quando eles falam assim, quando dois não quer, dois não briga, né? Então, cara, essa comunicação dentro do relacionamento é uma das áreas mais importantes. Pra não perder o respeito. E não tem necessidade. Gritar com alguém vai adiantar? Não vai, cara. Não vai. Então, isso é muito importante. Se fosse, para você resumir aqui pra gente, relacionamento em 2 palavras, quais seriam? Confiança e respeito. O que é a base que você tem que ter num relacionamento hoje? Tanto de amizade, quanto de relacionamento conjugal, enfim. É confiança e respeito. Se você confia na pessoa, primeira coisa, ponto-chave. Se você confia na pessoa, você vai evitar 90% das suas brigas e discussões com a pessoa. Confiança está ligado muito sobre isso. E confiança está ligado mais sobre a pessoa si mesmo do que sobre a outra. Então, pessoas passam por traumas emocionais e deixam de confiar nas outras pessoas. Isso é muito ruim para ela mesma. Então, confiança é o primeiro fator assim, no relacionamento. E outro, respeito. Porque a partir da hora que você grita com o seu cônjuge, que você falta com respeito, que você xinga o seu cônjuge, você já tá jogando seu relacionamento no lixo. Então, assim, não tem esse trem de falar assim, eu amo a pessoa e o meu amor supera qualquer coisa. Não tá certo isso. Meu amor supera você tomar um tapa na cara? O amor supera a pessoa ficar gritando com você, te desrespeitando na frente de outras pessoas? Não. Então, a base para um amor sólido é a confiança e o respeito. Então, a partir da hora que você confia na pessoa, a partir da hora que você respeita a pessoa, você vai criar um relacionamento duradouro. Essa é a base de qualquer relacionamento. Confiança e respeito. Vamos lá para mais uma. Sexo. O que fazer para não perder o interesse? O que os dois, no caso, têm que fazer para que não percam o interesse um no outro? O tesão. O tesão. Cara, sexo é bom demais, né? E é um assunto assim que hoje já não é um tabu mais. Hoje a gente já consegue falar sobre sexo muito naturalmente. Isso é muito importante. Apesar que ainda tem pessoas que acham um assunto muito... não pode ficar falando sobre isso e tal. Mas isso já mudou muito, né? Na nossa geração agora. O que eu vejo e como eu vejo a questão do sexo no relacionamento. Se você não tem sexo no seu relacionamento no mínimo 3 vezes por semana, seu relacionamento já tá por água abaixo aí. Por quê? Porque sexo é intimidade, né? E relacionamento é intimidade. Então, a partir da hora que você perde essa conexão com seu cônjuge, cara, Deus fez o homem e a mulher. Deus nos deu essa maravilha chamada sexo. E eu acho que é o grau mais poderoso de conexão entre um homem e uma mulher. É a troca de energia mais foda que tem, é o sexo. Então, o sexo não pode faltar no relacionamento. Como manter? Juninho, relacionamento é igual um jardim, cara. Então, toda vez que você planta, que você agoa aquela plantinha, você tá
adubando ali, você tá levando seu relacionamento, cuidando e zelando do seu relacionamento. Sexo é a mesma coisa. Eu vi um estudo uma vez falando sobre o casal que eles têm horas para fazer sexo. Por exemplo, eles têm uma rotina. Esse estudo mostra que casais que têm uma agenda programada de sexo são muito mais felizes no relacionamento. Por quê? Ah, Patrick, é muito lacrado isso aí, é muito... Não é que é muito. É porque isso na vida do casal é prioridade, né? Essa conexão na vida do casal, quando se fala em sexo, é uma prioridade e tem que ser. Principalmente quando você tem filhos. Quando é uma coisa que vai morrendo e vai se desgastando e se perdendo ao longo do tempo, quando o casal não busca praticar isso, mesmo que seja agendado, igual mostra esse estudo. Então, assim, 3 vezes por semana. Quarta-feira à noite, a gente vai ter o nosso momento. Isso é muito importante. E eles deixam isso agendado. E isso mostrou no estudo que casais que têm esse comportamento são muito mais felizes, não se perdem no meio do caminho. Porque às vezes a gente se perde no meio da rotina, só que a rotina do sexo fica ali, de qualquer jeito. Isso não pode acontecer, né? Então, como manter isso? Tendo uma rotina de sexo de fato. Porque uma coisa assim, sua esposa tá lá sabadão, fazendo alguma coisinha, um cafezinho à tarde ali e tal, você já olha pra ela daquele jeito e vai em cima e é bom demais. Mas quando você sabe que quarta-feira à noite você vai fechar a sua agenda pra você ter essa conexão com a sua esposa, isso é muito importante. Muito importante. Tanto a mulher quanto o homem. E não deixar também o corpo, né, cara? Eu vejo, assim, muitos casais que se perdem no meio do casamento, no meio do relacionamento, quando eles se... casei, agora eu já dou uma barriga, agora eu já não preciso ir na academia mais, agora... E eu vejo muita importância disso. A pessoa não se cuida, né? Então, como é que você mantém isso? Se cuidando, pô. Bora pra academia os dois. Bora fazer um esporte junto. Bora, em vez de usar aquela camisa de futebol dentro de casa, põe na lingerie, pô. Tem cara que gosta, né? E vamos fazer uma graça. O homem é a mesma coisa. Para de ficar andando com essa cuecona solta dentro de casa aí, né? Põe uma cueca mais apertadinha, faz uma graça pra esposa. É assim que funciona. Alimentando isso todos os dias, diariamente. Irmão, para finalizar aqui esse quadro nosso, então, só mais uma questão que também é polêmica. Qual que é a sua opinião sobre relacionamento monogâmico, que é um relacionamento fechado entre 2 pessoas, Sim. e um relacionamento poligâmico, que é um relacionamento de 2 pessoas também, mas que pode entrar outras pessoas? Entendi. O que eu penso sobre isso? É de fato um assunto muito polêmico. Só que na vida, a gente tem que escolher um lado, né? Então, assim, relacionamento aberto e um relacionamento fechado. Eu acho que relacionamento aberto, eu tenho conhecidos que trabalham dessa forma, que tem relacionamento aberto e que, assim, isso é uma empresa falida já. Não existe relacionamento aberto que vai ser duradouro. Quando você pensa no futuro, não tem como ter 3, 4 pessoas envolvidas ali. No final da sua vida, cara, vai ser você e sua esposa, né? Então, assim, primeiro que quando a pessoa acredita numa religião, acredita em Deus, independente de religião, não é aceitável ter uma terceira pessoa, ter uma quarta pessoa no relacionamento, ter um relacionamento aberto. Então, assim, eu sou da geração que é eu e minha esposa e ponto. Primeiro que você não consegue dar atenção para mais, vamos supor, que seja um homem com 2 mulheres. Não é a mesma coisa, né? Então, assim, se já é difícil, de fato é difícil, você ter um relacionamento conjugal com uma outra pessoa, imagina com 2, com 3. Então, assim, eu vou te dar um exemplo aqui que eu já relatei, fui relatado, né? Pessoas que me confessaram, Patrick, eu tenho um relacionamento aberto e eu tive um relacionamento aberto por muito tempo. Então, era eu e minha esposa e a gente colocava uma terceira pessoa dentro do relacionamento. Só que chega num momento que, por exemplo, a minha esposa terminou comigo porque eu queria continuar nessa vida e ela não queria. Por quê? Porque faltou atenção para ela. Porque tudo ali agora só era bom se tivesse uma terceira pessoa.
O homem tava com esse pensamento. Então tava faltando o quê? Faltando uma atenção pra esposa dele. E ela terminou com ele. E eles, depois de um tempo, só voltaram quando eles firmaram um compromisso entre os dois. E a gente vê muitos relatos, assim, na internet mesmo, de pessoas falando que já tiveram relacionamentos abertos e quando elas fecharam relacionamentos que de fato era só os dois, eles conseguiram ter uma conexão verdadeira, né? Baseada em amor, Deus e tudo mais. Então, assim, é um relacionamento fracassado isso aí. Isso é fato. Então, ao meu ver, é uma coisa que não vai ser duradoura, não.